Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política, social de nossa cidade. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda em nossas postagens em www.youtube.com/Dossiê História, onde postamos os nossos programas já passados. Finalmente, boa noite aos navegadores da NET que acessam a nossa fanpage em facebook.com/Dossiê História ou pelo e-mail dossiehistoria@gmail.com. Hoje, sexta-feira, 4 de março de 2016, programa levado ao ar sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos, e nossas reprises sempre aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Em primeiro lugar, eu queria destacar em nosso programa hoje essas lindas flores que estão aqui à minha direita e à esquerda de vocês, telespectadores. São uma cortesia da Flores da Praça. Flores da Praça fica no Bauhaus Expansão. Trabalhamos lá, aliás, eles trabalham, com flores nobres que buscam diretamente em Olambra, no interior de São Paulo, além algumas variedades do Equador e Colômbia. Além das flores, eles têm também a loja de presentes e chocolates importados. Tem ainda uma linha mais voltada para casa nas lojas do Armazém do Grão. E quem quiser também pode comprar pela internet no site www.floresdapraça.com.br. Então, eu estou fazendo esse registro aqui e agradecer a gentileza e o apoio dos amigos lá da Flores da Praça, que generosamente montou aqui esse arranjo de flores para a decoração do nosso programa. Quero deixar aqui o meu agradecimento especial aos amigos de lá da Flores da Praça. Bom, seguindo o nosso programa, hoje foi realizada a Operação Aliteia, deflagrada pela Polícia Federal. É a 24ª operação, cerco total a Luiz Inácio da Silva. Isso todo mundo já sabe o que ocorreu, que está com a sua participação de suspeição. Há uma suspeita dele ser o chefe e beneficiário maior das propinas e dos saques da Petrobras. Luiz Inácio foi conduzido coercitivamente a uma sala reservada às autoridades no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde prestou depoimento e posteriormente foi liberado. Vamos aqui analisar o nome Aliteia, que é uma palavra de origem grega e significa verdade rigorosa, aquela fundamentada e baseada na verdade real. Aliteia contrasta com outra palavra de origem grega, a chamada doxa, que significa exatamente o contrário de Aliteia, ou seja, a verdade infundada, baseada nas aparências. Deu para sentir a sutileza do significado e a razão do nome desta operação chamar-se Aliteia? Lula e suas maracutaias até então eram doxa, fatos indiciários. Agora passam a ser Aliteia, fatos suspeitos ao indiciamento. Com o depoimento prestado hoje e documentos arrecadados em sua residência e no Instituto Lula, a verdade real de sua participação ou não na Lava Jato descortina-se nas próximas horas ou, quiçá, nos próximos dias. Falando em saque à Petrobras, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da prestação de contas da campanha 2014 de Dilma Rousseff mereceu o voto do ministro Gilmar Mendes nos seguintes termos. Vamos lá. Opinião patriótica.
Ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões. É interessante, senhores ministros, que eu conversei, como sabem, com muitos políticos nos últimos tempos, e falando sobre este caso, montagem de palanque para a campanha, pagamento de 24 milhões, e eles disseram, mas como vocês são despreparados, muitos desses meus interlocutores, como vocês são ingênuos, vocês não sabem nada de campanha e estão a julgar campanha, porque obviamente isso é uma fraude dentro da campanha. Não há possibilidade de alguém contratar uma empresa para montagem de palanque em São Bernardo para montar palanque em Cuiabá ou em Manaus. Essa é uma forma de tirar dinheiro da campanha. Foi aí que eu produzi aquela célebre frase fazendo uma reflexão. Nós estamos, infelizmente, na justiça eleitoral e se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos mudar, como São Jorge em prostíbulo. Olhando essas falcatruas todas, assistindo-as sem reação. Montagem de palanque. E aí eu disse, poxa, eu que sou tido como relativamente inteligente, não percebi que havia fraude dentro da fraude. Montagem de palanque, para não montar palanque, obviamente. E por isso até que eu disse, citando o clássico de Lupicínio Rodrigues em relação à prestação de contas. Ah, se eu soubesse o que eu sei. Um interlocutor político importante me disse esses dias, tentando resumir as apreensões do momento. Disse, ministro Gilmar, homem de elevada estatura e de grande responsabilidade política. Ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões. Ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões. Ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões. Mais para trás. Muito bem, na campanha de Dilma, segundo o ministro Gilmar Mendes, roubava-se o próprio dinheiro da campanha. Olha só, eles apresentavam notas fiscais de despesas de montagem de palanque de uma firma de São Paulo em vários locais do Brasil. Ora, se montava palanque em São Paulo, não podia montar em Cuiabá. Cuiabá teria que contratar uma firma de Cuiabá para montar isso. E assim foram feitos vários saques no próprio dinheiro da campanha para poder fazer dinheiro. Daí o Gilmar Mendes referir-se à fraude da fraude. Agora, vamos relembrar outra fraude, mas essa acompanhada de estelionato político. Dona Dilma Rousseff, nas suas promessas de campanha. Vamos ao vídeo. Que vai sair daqui vai encharcar muito o chão seco, mas principalmente vai irrigar de esperança e secar muita lágrima dos nordestinos. Estamos ainda realizando um dos maiores projetos de combate à seca do mundo, a transposição das águas do São Francisco. Eu estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Nós temos uma clara perspectiva de fazer com que essa obra entre em regime de cruzeiro. Nós vamos cobrar metas, resultados e resultados concretos. Eu acho que houve também uma subestimação da obra. Vocês vejam que tem 5 anos. Eu não acredito que uma obra dessa em outro lugar do mundo leve 2 anos para ser feita. Canais de concreto estourados e valas a céu aberto são os cenários do sertão às margens da transposição do Rio São Francisco. Peço o voto dos telespectadores, peço o voto para o Brasil continuar avançando. Eu também compreendo e suspendo a minha fala. Bom, meus amigos, essa fraude da transposição do Rio São Francisco, isso foi a maior balela que já ouvimos nos últimos tempos, nos últimos séculos, porque o dinheiro foi todo provisionado e simplesmente desapareceu o dinheiro.
A concretagem foi feita em cima do barro, não teve nem estrutura de ferro. Normalmente se faz uma estrutura de ferro. Ora, para suportar o volume de água que eles queriam transpor, tinha que ter uma boa estrutura. E o que aconteceu? Aquilo tudo, sem a água, já quebrou. Imagine se tivesse a água. Então, isso foi uma balela, isso foi um estelionato político para poder arranjar voto nas eleições da reeleição do Lula e da Dilma Rousseff, as duas eleições que ela concorreu. É assim que age o PT, minha gente. É assim. Mutatis mutandis, nosso tema de fundo hoje é um tema social e político. É a engenharia social, construída em nosso país ao longo desses últimos 20 anos pelos governos socialistas de FHC, Lula da Silva e Dilma Rousseff. Na engenharia civil, é comum implodir-se o prédio velho e, em seguida, constrói-se um outro no mesmo local. Na engenharia social, implode-se uma sociedade estruturada com seus princípios e regras para dar espaço a que outras ideias e costumes se sobreponham àquela cultura enraizada, destruindo-a. Isso tudo sempre promovido por um grupo dominante, que entende como conveniente essa mudança a despeito das outras pessoas e sem ouvir ninguém. Apenas interessa o que eles querem, mesmo que a maioria não concorde com essas mudanças. É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil há 20 anos, sendo que numa velocidade mais intensa a partir dos últimos 12 anos. Para falar sobre o assunto, convidamos o jovem universitário Wesley Cieiro Takatsu Araújo, que é formado em técnico em eletrônica e cursando o ensino superior em tecnologia da informação e também participa como novo integrante do time de robótica na FATERJ de Petrópolis. Está iniciando uma microempresa em soluções tecnológicas chamada Solidate. Não sei se é isso mesmo, Consolidate. Solidate, que atua na área de suporte técnico domiciliar e até desenvolvimento de sistemas da web. O Wesley deixou aqui um telefone que, se alguém se interessar pelos serviços dele, poderá contactar. É no 98, o telefone de Petrópolis, celular, 98-137-1465. 98-137-1465. E um outro aqui, que é o do WhatsApp dele, é o 993-160875, que é do Rio de Janeiro. Esse é 21. Esse é prefixo 21, que é o WhatsApp dele. E não menos jovem, também convidamos o advogado e coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre, Dr. Otávio Sampaio, nosso colega, advogado, militante aqui na cidade de Petrópolis. E inicialmente eu queria agradecer a ambos, gostaria até que o nosso desse um look aqui nos nossos convidados. Eu gostaria de agradecer a presença de ambos aqui. Eu começaria com Wesley. O que seria e o que é a engenharia social e como ela se desenvolve através desses programas governamentais que costumam impor isso à sociedade? A mudança radical do dia para a noite. Oi, boa noite a todos. A engenharia social, como o nome diz, né, é uma engenharia. Então, essa engenharia ela vem de uma exata. O que acontece? Hoje em dia, né, nós podemos ver uma mudança de comportamento social muito grande e muito radical, de poucos dias, né? Às vezes você vê uma mudança muito, muito grande. Essa engenharia social, ela, sendo uma engenharia, ela vem desde o projeto inicial dela,
né, desde no início dela, já sendo projetada para um destino, para chegar a um objetivo final. Então você vê aí que tínhamos uns costumes, tínhamos uma forma de agir, e hoje nós temos pais e avós, né, que não reconhecem a sociedade hoje como ela age. Elas já se sentem um estranho no ninho, né? Então você consegue ver aí que essa mudança não foi uma mudança natural. A engenharia social, ela se baseia em mudança do comportamento da sociedade, utilizando metodologias. E essas metodologias fazem com que as pessoas sintam como se estivessem mudando por conta própria, mas na verdade elas são induzidas a mudar de acordo com os planos de quem já está fazendo essa engenharia, né? Então, vamos lá. Com um ponto aqui interessante aqui para a gente puxar. A engenharia social, ela faz, por exemplo, ultimamente você tem visto muito ela assim da maneira de puxar a promiscuidade, desconstruir a família, fazer coisas assim, uma mudança realmente radical, e muitas vezes você vê que ela realmente está destruindo a sociedade. Desde do funk, né, conhecer também o funk carioca, né? Então você consegue ver aí como é que está se degradando, né, a sociedade como um todo. Isso daí vem, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui da engenharia social pura. Como que eles fazem esse tipo de trabalho para poder mudar o comportamento da sociedade? Por exemplo, existe a personagem que fez Hannah Montana. Esqueci o nome da personagem, da atriz agora, né? Mas essa personagem Hannah Montana, ela começou, né, na televisão aparecendo como uma menina do interior, conservadora, fofinha, muito legal, né? Um exemplo de menina assim muito bom. Só que o que acontece? Nesse meio, muitos jovens, né, que estavam seguindo crianças, adolescentes, começaram a seguir essa Hannah Montana, né, essa personagem, e começaram a adorá-la. Então ela conseguiu uma legião de fãs. Depois de um tempo, essa Hannah Montana ela meio que desaparece um pouco da mídia, e quando ela volta completamente mudada, né? E o que acontece? Quando ela aparece, por exemplo, num show, elas veem com o cabelo raspado, com moicano, muito diferente, fazendo gestos obscenos, né? E geralmente isso daí faz parte da engenharia social, né? E geralmente eles também tendem a mostrar assim como se eles tivessem evoluído, tivessem passado por uma outra etapa da vida. Então ela apresenta aquela imagem de eu sou sexualmente livre, eu sou adulta agora, eu não sou mais aquela adolescente. Então, quando ela se apresenta dessa maneira, aqueles jovens que eram fãs dessa Hannah Montana quando ela era criança, quando essas pessoas eram crianças, eram adolescentes, né? Continuam seguindo ela depois que ela faz essa mudança, né? Depois de um bom tempo. E, inclusive, vão imitar as atitudes dela. Isso não acontece só com a Hannah Montana, acontece com diversos artistas. Hoje em dia, se você não seguir um planejamento, né, prévio para que já encaminha as pessoas a esse tipo de atitude, você está fora do mercado. Hoje nós vemos aí que os artistas conservadores, os artistas mais considerados certinhos, né? Eles aparecem e logo eles mudam completamente a atitude deles, começa a ficar uma atitude, uma mudança radical, uma atitude realmente diferente, né? Isso faz com que as pessoas sigam esse tipo de atitude. Eu vou passar, vou sugerir aqui, passar um vídeo até que você me trouxe, que você me indicou, que dá uma definição interessante sobre isso, que é o comportamento dos artistas na mídia, né? Esse vídeo o Otávio quer fazer alguma observação com relação a isso? Doutor Preenche, eu prefiro que você passe o vídeo antes. antes. Do vídeo, tá bom.
Não é essa a ideia da engenharia social que tem sido feita, não só aqui no Brasil, na América do Sul, mas também tem sido feita nos Estados Unidos. Graças ao governo progressista do Obama, que também é um governo de esquerda. Então, eles vão lá, basicamente pegam todos os artistas que mostrem essa imagem, seja a imagem do gangsta vida louca, ou da piriguete, ou da sou sexualmente livre, vamos dar pra todo mundo. Bom, é basicamente isso que eles querem. Eles querem doutrinar as pessoas assim. Então eles pegam os artistas que as pessoas gostam, para que esses artistas tenham esse comportamento e as pessoas repetam. Eu não poderia explicar isso de uma maneira mais simplista, porque simplesmente é assim que funciona. E quando aquilo fica sendo apresentado na mídia como uma coisa normal, banal, as pessoas se sentem à vontade de repetir. E assim se faz a engenharia social. Simplesmente assim. E qualquer artista que se recuse a seguir essa agenda global de vamos perverter as pessoas, é excluído. Por mais talentoso que ele seja, ele não vai conseguir fazer sucesso. Ou se fizer sucesso, vai ser engavetado rapidinho caso não aceite os novos termos. Esses são os termos da agenda globalista de engenharia social para perverter as pessoas. Simples assim. Não tem segredo. Por que você não vê, ou raramente vê, algum artista que pregue coisas boas, positivas, do tipo uma imagem recatada? Você não vê. Ou se o fizer, é por pouco tempo, e pouco tempo depois, de repente, a pessoa sofre uma super metamorfose e se transforma da água para o vinho, inexplicavelmente. Não é tão inexplicavelmente assim. Esses artistas, eles têm normalmente duas opções. A primeira, fazer o que os chefões mandam e continuar fazendo sucesso, ganhando muito dinheiro. A segunda é seguir a sua própria consciência e ir contra isso e serem engavetados e esquecidos pro resto da vida. Isso já aconteceu com muitos. Muitos já foram engavetados, esquecidos e inclusive misteriosamente se suicidaram. Doutor Otávio. Após esse vídeo, o que eu tenho para dizer assim, é sobre o início mesmo em si, de uma cultura de extinguir valores, princípios e a própria cultura. Hoje em dia você tem no Brasil uma cultura em que tudo é cultura. E onde tudo é cultura, nada é cultura. Assim como funciona com o que é público, não é? O que é público é de todo mundo e ao mesmo tempo não é de ninguém. Voltando a essa questão da engenharia social, eu gostaria de trazer aqui para o tema como isso funcionou lá no início, lá na década de 30, na questão da escola de Frankfurt, que tinha como protagonistas Herbert Marcuse e Franz Neumann. Foram pessoas que viram que a revolução armada para o socialismo, enquanto eles observaram o marxismo, que se baseia em revolução armada, e viram que aquilo ali não dava certo. Afinal, uma revolução armada, ela começa num dia e termina no outro, porque a polícia impede, ou a população se revolta, logo em um primeiro momento, e o exército entra, ou qualquer coisa do tipo. No final das contas, uma revolução armada sempre acaba logo em seu início. A ideia da escola de Frankfurt, para quem quiser procurar na internet, você vai achar amplas, assim, é algo extremamente documentado, você vai achar muita fonte sobre o assunto. Tinha uma mensagem que era deixada clara e foi falado pelos protagonistas da escola de Frankfurt, que era o seguinte: eles deveriam infiltrar-se nas escolas. E, por este meio, eles usavam exatamente a seguinte frase: usando técnicas psicológicas para ensinar as crianças, seremos capazes
de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Então, a intenção deles era conseguir se infiltrar nas escolas, na educação em si, envolvendo crianças especificamente, e conseguir moldá-las de uma forma que fosse coerente, na verdade totalmente incoerente, no entanto produtiva para o crescimento do socialismo. Nesse mesmo patamar, Gramsci, na década de 30 também, vinha com uma ideia de que ele, como um neomarxista, alguns o classificam dessa forma, ele viu também que a Revolução Armada não dava certo, e ao contrário de Marx, Marx vinha com uma hipótese em que você deveria destruir a igreja. Destruir a igreja, destruir os valores ocidentais e cristãos, pois estes seriam a base do Ocidente em si. No caso de Gramsci, que veio depois como um neomarxista, qual era a intenção? Ele viu que a Revolução Armada e destruir a igreja em si diretamente não era possível. Não era a melhor hipótese, no caso. Então, Gramsci, em 2.000 páginas, montou uma estratégia no sentido de que era melhor infiltrar-se na igreja, infiltrar-se nas instituições, infiltrar-se na educação e por este meio conseguir aí uma modificação de valores e princípios. Gramsci, então, vem sido adotado. Hoje a gente tem, tanto Gramsci quanto Lenin, hoje a gente tem o PSOL, que é um partido extremamente, assumidamente leninista, com uma relação direta com Gramsci. Você tem, hoje em dia, professores da UFRJ, como Mauro Iazzi, contra quem eu fiz uma representação pública por pregar o fuzilamento de conservadores e liberais. Este é um cidadão, por exemplo, que defende a tese de Gramsci, de destruir valores. Segundo Gramsci, a única forma de destruir o patriarcado e todas essas coisas da cultura ocidental seria por meio de infiltração nas escolas, na educação e nas igrejas. Então, você percebe que, hoje em dia, a questão da revolução socialista ela vai muito além da questão de revolução armada, de guerrilha, vai muito além disso. Não é o caso hoje em dia. O próprio Yuri Bezmenov, que era um agente da KGB, que depois saiu, foi refugiado, foi para muito longe, e ele dizia que uma das técnicas, a principal técnica do socialismo hoje em dia não é mais explodir pontes, terrorismo, guerrilha armada, mas sim a subversão, a destruição total de valores, dos princípios e principalmente da cultura religiosa judaico-cristã no Ocidente. E eles tinham essa intenção direta e foi assim, e é assim que vem funcionando. Hoje a gente vem com a questão da engenharia social, que o meu amigo o William que disse que o meu amigo Wesley aqui, me desculpa, Wesley, pela confusão. Meu amigo Wesley disse aqui sobre a confusão em relação à cultura. E a gente, engenharia social. Na engenharia social, hoje em dia, a gente tem muitos pontos interessantes que podem ser facilmente abrigados nessa discussão. A gente tem, hoje em dia, um discurso da esquerda dizendo que o país é predominantemente machista. Eu indago, como pode um país predominantemente machista ter no cargo mais alto da República uma presidente mulher? Eu pergunto também, se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, que é altamente censurado, portanto você não vai achar a metade dos vídeos possíveis, mas uma rápida pesquisa no YouTube, quando uma mulher é estuprada, em uma rápida pesquisa no YouTube, você acha a quantidade de linchamentos que existem em relação a homens que estupraram mulheres. Fora isso, a questão que eu costumo levar também, e levantar sempre em pauta, o esquerdismo não costuma, o socialista em geral no Brasil, isso é uma questão de engenharia social, eles colocam que o estupro é culpa do machismo. Eu digo que não, que o estupro é culpa ou psicopatia ou falta de caráter. Isso não existe. Quando vem um cidadão e fala para mim, aquela mulher foi estuprada porque ela estava com um short curto. Esse camarada, quando ele é mal intencionado, ele está falando um absurdo.
Mas a maioria das pessoas que eu conheço que falam sobre uma pessoa estava com um short curto e por isso foi estuprada. É o mesmo exemplo que se dá quando você vê e fala assim, um cidadão de 15 anos de idade estava andando aqui em Petrópolis, vamos, por exemplo, colocar, andando quitandinha acima, a pé até em casa com um celular de R$2.000 na mão. Ele deu mole, não é? Afinal, estamos em uma época violenta. Isso é um conselho e não uma questão machista, isso não existe. Fora a questão que podemos colocar aqui também, metade dos estupros ocorridos no Brasil são em relação a homens também. Nesse exato momento, enquanto estamos discutindo aqui, você, espectador, está assistindo o programa, há homens sendo estuprados em cadeias por outros homens, portanto, homossexuais, mas enfim, outros homens, em uma escala imensa. Nesse momento exato, temos homens sendo estuprados por outros homens em cadeias públicas no Brasil. Você vai dizer que a culpa do estupro é a cultura machista em que um país... Na grande São Paulo, você tem uma passeata com 2, 3 milhões de homossexuais legalizada? Não, homossexualidade é uma coisa que é realmente criminalizada e discriminada em países como a Arábia Saudita e o Irã, na China, na Coreia do Norte, em que a decapitação do homossexual, o homossexual é decapitado, é enforcado, é apedrejado, simplesmente por ter a conduta de ser homossexual. Isso no Brasil não acontece. Então, assim, se você for para pensar nesse módulo, por exemplo, nesse âmbito feminista que nós temos no país, no Brasil, a gente tem aqui feministas protestando, vamos acabar com o patriarcado, vamos acabar com a cultura judaico-cristã. E você teve uma passeata em que mulheres feministas utilizavam cruzes e fazendo atos obscenos com aquilo tudo. E esse é o nosso próximo tema. Bem-vindo. Então vamos para o próximo tema. Essa aí é a desconstrução social da sociedade pelo choque, pelo comportamento do choque, né? Que eu gostaria até que o Wesley desse uma definição para os nossos telespectadores de como é que se faz essa desconstrução social de uma sociedade pelo choque de costumes que não são aptos, mas que as pessoas insistem em fazer em público, como esse exemplo que o Otávio colocou aqui, de penetrar, às vezes, um crucifixo na vagina da mulher em público, ou realizar atos sexuais em público, para chocar a sociedade. Eu queria colocar mais uma adendo, me desculpa, Wesley, mas a questão, tem um livro chamado, também famoso, com quem Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin, que fala sobre isso, de que você exagera o ato, em relação à engenharia social, você exagera o ato para que você consiga o ato menor, que é o que você realmente quer. Foi feita uma pesquisa em alguns países para esse livro. Veja bem, eu estou bem em cima do tempo. Deixa ele colocar aqui tá bem, vai. Você faz uma... Vamos lá, Wesley. Então, esse choque a engenharia social com choque, né? É que geralmente é um choque assim que exagerado. É realmente para chocar a pessoa e deixar a pessoa com aquilo na cabeça dela, né? Um bom tempo. Então, o que acontece? O objetivo final é desconstruir os conceitos que aquela pessoa tem, aquela base moral, aquela base religiosa, qualquer coisa que ela tenha base, né, de construção pessoal. Então, o que acontece? Quando a pessoa, as pessoas querem mudar esse costume das outras pessoas, né? Quando pessoal socialista, pessoal de esquerda, né, quer desconstruir a pessoa, quer desconstruir aquele costume da família, de tudo isso, o que ela faz? Um belo exemplo é por exemplo, a parada gay. A parada gay é um bom exemplo. Você vê ali um monte de coisa ali, muito obscena. Às vezes você vê aí em protestos, né, LGBT, que às vezes tem coisas ali absurdas, como a pessoa introduzindo objetos nos seus corpos, coisas do tipo, né? Algumas pessoas vão protestar, as feministas botam os seios de fora, às vezes correm peladas, né, na rua. Isso faz com que as pessoas se choquem. Então, vamos botar assim, se a pessoa tem aquela
aquele costume de que a mulher que usa pouca roupa não é legal, né? Já tem esse conceito. Quando ela vê uma pessoa pelada, qualquer roupa que a pessoa coloque se torna normal, se torna aceitável. Por quê? Ela já viu coisa muito pior. Então, isso é que acontece. O choque faz com que a pessoa mude o seu comportamento, seus conceitos. E isso acaba afetando a sociedade como um todo. Isso acontece muito na novela, por exemplo, também. Homossexuais vão para a cama lá, mostram a cena de sexo lá em pleno horário nobre. Qualquer coisa menor que aquilo não vai chocar mais as pessoas. Então, um casal se agarrando num ponto de ônibus na esquina lá, enquanto você está sentado no mesmo ponto que elas lá, e eles quase tendo relações sexuais ao seu lado, aquilo não choca mais. Isso tanto vale tanto para homossexuais quanto para heterossexuais. Isso não é uma coisa confortável, mas acaba se aceitando porque aquilo já se tornou normal, porque o choque já foi tão grande que qualquer coisa menor que aquilo se torna aceitável, se torna normal, se torna algo... Então, isso é uma manipulação psicológica. Manipulação psicológica. É uma metodologia que impõe a mudança comportamental. Exatamente. Quer dizer, você pega uma sociedade que é ligada aos seus princípios conservadores, coisas que vazaram séculos e séculos com aqueles princípios conservadores de família, de educação de filhos, etc. Então, esses novos comportamentos são modificados através de metodologias científicas feitas por uma escola que lá, como o Otávio falou, que foi a escola de Frankfurt, mas tem uma outra também na Inglaterra, que também se desenvolveu, que agora eu não estou lembrando o nome com relação a isso. Então, você vai do choque ao relativismo moral também, né? Que é um outro item que eu gostaria que você falasse do relativismo moral. Para completar aqui essa tríade aqui. O relativismo é que o pessoal fala, né, para o marxista, né, para as pessoas que seguem essa ideologia de esquerda, né, não nem todos, a maior parte né, que segue isso daí tem esse foco de que tudo é relativo. A verdade é que para eles não existe relativo, é que ajuda na causa e que não ajuda na causa deles, né? Eles estão com o objetivo de chegar naquilo ali, naquele ponto, né? Quer que a sociedade se comporte daquela maneira. Então, o que ajuda é certo, o que não ajuda é errado. E qualquer coisa que a gente tente argumentar é relativa. Não é bem assim, não é... Então, isso daí... eles desconstroem, isso faz parte da desconstrução moral da pessoa, desconstrução da família, de tudo isso aí fica tudo relativo. Você tem uma família aqui, mas aquele casal de gay ali também é uma família, eles podem adotar uma criança também, porque qual a diferença daquele casal gay para o casal hétero? Então, isso daí é uma desconstrução, né? Isso pode ser bom ou ruim, né? Mas, de qualquer maneira, toda desconstrução tem um objetivo. Isso acontece, isso é engenharia social. A engenharia social foca na mudança de comportamento da pessoa, seja ela para qual for. Isso pode influenciar tanto no seu dia a dia, né? no que você faz, de repente, na sua própria casa com a sua esposa, sua forma de tratar as pessoas na rua, pode ser bom ou ruim, mas a engenharia social ela vem e é uma coisa que não é natural. Isso você tem que se preocupar. Então, esse relativismo é o que está muito em foco hoje. O funk não é obsceno, né? Não é uma pornofonia, né? O pessoal costuma agora dizer, né? Que fala de coisas ali que... né? Você tem a pornofonia e tem a pornocenia. Digamos. Muito bem. Então, eu vou passar agora para um outro tema e vou jogar a bola para o Otávio. Ontem nós falamos sobre isso, que foi um outro item também muito interessante que o Otávio colocou, que foi o negralismo. Eu queria que você desse para nós uma visão aí dessa nova terminologia que estão utilizando e o que vem a ser o negralismo. E depois eu vou colocar também o vídeo do aquele jovem, o Fernando Holliday. O Fernando Holliday, que desenvolve isso. Né? O negralismo, na verdade, você dizer o que é o negralismo é uma coisa bem complicada. Porque quando você olha o negralismo, a primeira coisa que você fala isso não faz o menor sentido.
Então fica complicado de você conceituar aquilo ali. Mas o negralismo, pelo menos em tese, segundo alguns blogs do submundo e alguns grupos, alguns grupelhos de vitimismo, seria o seguinte: você tinha o movimento negro e o movimento feminista, ambos juntos batalhando pela mesma causa, que seria: nós somos minoria e precisamos ser defendidos. No meio do caminho, as mulheres negras decidiram que elas estavam sendo discriminadas pelas mulheres brancas do movimento feminista e que os homens negros do movimento negro estariam se juntando mais às mulheres brancas do movimento feminismo, do movimento feminista. Então isso é uma loucura sem fim. Na verdade, nesse caso, eu prefiro que você coloque o vídeo... Uma inversão total de valores. Né? Além de ser uma inversão total de valores, vocês vão perceber agora a bagunça que é a briga pelo pão do vitimismo. E para explicar bem isso, é o vídeo que o Dr. Prisco vai colocar agora, do Fernando Holliday, do Movimento Brasil Livre, do qual eu faço parte. Eu peço ao nosso master, então, para pular na ordem, para colocar o penúltimo vídeo na ordem, que é o do negralismo do Fernando Holliday. Sabe aqueles blogs do submundo da internet que de vez em quando aparecem no seu Facebook? Pois é. Num desses eu encontrei um tal de negralismo, um negócio um pouco complicado. Mas basicamente são mulheres negras que se revoltaram com o movimento negro e com o movimento feminista, porque, segundo elas, o movimento negro foi dominado por homens que alcançaram o seu espaço e por isso deixaram as mulheres negras solitárias, e o movimento feminista é dominado por branquelas que só usam negras de enfeite. Como esse é um negócio um pouco complicado e absurdo até, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar explicar um pouco isso. Então vamos lá, vamos entender esse samba do crioulo doido. Mulheres ativistas do movimento negro e do movimento feminista não se sentem mais representadas por nenhum desses movimentos. Primeiro porque o movimento feminista é composto basicamente, segundo elas, de brancas que só querem as negras lá para ficarem segurando cartaz, enfim, fazendo enfeite, dando uma corzinha nas manifestações. E segundo elas, o movimento negro, por ser dominado por homens, acabou deixando a mulher negra solitária, aquele papo de mulher negra solitária, e os negões foram atrás das branquinhas. Então, as adeptas do negralismo acreditam que as mulheres negras, por sofrerem muito mais do que os negros homens e muito mais do que as feministas brancas, elas devem ter um pouco mais de prioridade na fila do pão do vitimismo esquerdista. Só que existem algumas questões que esses movimentos não conseguem responder muito bem. Todos os movimentos sociais de esquerda dizem lutar por uma certa igualdade. Só que quanto mais eles lutam por igualdade, mais eles acabam dividindo a população. Mas tudo bem, vamos esquecer um pouco essas incoerências e vamos entrar nesse mundo estranho de movimentos de esquerda. Segundo essa galera, o negro sofre com racismo, a mulher sofre com machismo, o gay sofre com homofobia, o transexual com a transfobia e o gordo sofre com os padrões estéticos da nossa sociedade capitalista, etc, etc, etc. Enfim, todas essas são minorias que a esquerda se importa muito e dá muita prioridade, certo? Mas aí tem algumas questões complexas nesse mundo doido de minorias da esquerda. Por exemplo, quem sofre mais e quem precisa de mais prioridade? Uma mulher negra em boa forma ou uma transexual branca e gorda? Uma lésbica branca e gorda ou um negro gay e magro? Ou pior ainda, um transgênero negro em boa forma ou uma mulher negra e gorda? Afinal de contas, quem são os mais oprimidos pela sociedade patriarcal de padrões burgueses e reacionários? Não é possível que só eu ache isso ridículo. A esquerda tentou dividir tanto a sociedade que agora eles se perdem nas próprias classificações. Eles ficam se degladiando para ver quem sofre mais e quem precisa de mais privilégios. É a grande competição do vitimismo, o grande circo do fracasso ideológico. Então vamos falar um pouco sobre o vitimismo e o ciclo do fracasso ideológico. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele é a demonstração explícita
do fracasso do vitimismo e da ideologia de vitimismo em si, que é inerente à ideologia de esquerda. Você não consegue mais colocar... Isso, na verdade, segundo alguns autores, é analisado, inclusive, à luz de Napoleão, que seria a questão de dividir para conquistar. Você divide o povo de forma que ele fique. Você junta nortista contra sulista, negro contra branco, homossexual contra heterossexual, e por aí vai. E, hoje em dia, convenhamos, a gente mora no Brasil, nós não temos hoje uma sociedade... Eu não estou dizendo que não existem machistas. Existem machistas. Existem homofóbicos. Essas pessoas devem ser condenadas perante a lei por seus atos. Agora, dizer que a gente vive em um país machista predominantemente, isso é uma mentira. Como eu disse anteriormente, você joga no YouTube, o que mais tem lá. Se você colocar estuprador sendo linchado, você vai achar uns 50. Ninguém gosta de estuprador. Na cadeia, todo mundo lincha estuprador. O único lugar em que estuprador gosta de estuprador é quando eles mesmos fazem um ato sexual conforme eles forem presos lá por ter cometido tal crime. Então, assim, você tem um fracasso ideológico hoje, em virtude dessa vitimização, e a vitimização é bonita. Para o adolescente, por exemplo, normalmente, eu já fui de esquerda, quando eu tinha 15, 16 anos de idade, eu acompanhava as teorias da UJS, etc. Porque eu achava aquilo ali, em um primeiro momento, para quem está vendo agora a política, é algo que parece bonito, é algo que parece romântico, mas não funciona, isso não existe. O que você vê na prática é o vitimismo completo, com pessoas da esquerda fazendo essa guerra cultural, que, na verdade, a gente pode até associar com a questão da guerra de classes. Hoje, a guerra de classes mas não é mais proletariado versus o seu empregador. Hoje em dia, a guerra de classes que a gente tem, adaptada por Antônio Gramsci, é preto contra branco, homossexual contra heterossexual, e é isso que eles vêm implantando. Não é a direita que implanta isso, é a esquerda que implanta isso. Como eu acabei de dizer, você tem uma quantidade idêntica de homens sendo estuprados, mas você coloca a culpa no suposto machismo do estupro. Como funciona isso? Um homem sendo estuprado é machismo também, mesmo que ele seja estuprado por outro homem? É uma coisa confusa. Muito bem, Wesley. Então, eu agora vou passar para um outro ponto aqui, que é a escola do politicamente correto. Então, há também uma indução para que a sociedade passe a raciocinar e a se comportar com essas novas formas comportamentais que são impostas em sala de aula, em conferências. Então, nós vamos ver como é que essa técnica de indução a esse comportamento politicamente dito correto acontece. É um vídeo muito bom que eu gostaria que o nosso Master colocasse, que é o último vídeo da nossa relação. Nasceu também na escola de Frankfurt. Correto. Welcome. Ignore that. It will end. Now, our first question, 1 + 1. Yes. 2. Incorrect. Yes. Multiculturalism. Well done, Simon. Next question. What is 3 × 3? Yes? 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality.
Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah! Now, students, I trust you've all completed your research assignments. And remember, the person with the highest mark will be flying to New York to present their paper at the World Mathematics Summit. Well done, Penelope. 6 out of 10. You too, Simon. 6 out of 10. Hey, be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Okay, I get it. Unfortunately, Sunshine, your research assignment is only worth a 1 out of 10. I've used Fourier transform and mathematical methods in electronics to analyze the electrodiagrams of at-risk patients and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. 7. You barely even read it. You used red pen. What? Red is considered offensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular colour? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. Okay, fine. 7 out of 10, but that still means I get to go to the summit, right? The marking process isn't over yet. Now, because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Yay! But then who gets to go to the summit? Oh, we haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Now, Penelope, you are female, so that's +1 privilege point. However, you are white, so that's -1. But I'm also bisexual. +1. That leaves you with a total score of 6 out of 10. Simon, unfortunately, you're straight, white, and male. And cisgender. Yes, so that's -4 privilege points, which leaves you with a total score of 1. It's only fair. Now you're male, and I don't like you. So that's -2 privilege points, but you are brown and sexually ambiguous. So that's +2. That leaves you with a total score of 5. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally, Sunshine. I'm gay, I'm trans, I'm Asian, I'm overweight, I'm lower class, I'm unintelligent, unattractive, I've got hairs on my nipples, and I also got body odor, and I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. I once watched a pigeon die. Wonderful, Sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 18 out of 10. Well done, Sunshine. You're going to New York. Hooray, Sunshine! We knew you could do it! Let me see this. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself, and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. You think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we will be forced to attack you in self-defense. Can't do that. Actually, we have every right to do so. And it's illegal for you to fight back. Yeah! This is insane. Prepare to die a noble social justice warrior. Death! Welcome.
Ignore that. It will end. Essa aí é a moral da educação moderna, aquela que eles estão querendo impor. Então eu gostaria que você, nós temos poucos minutos para terminar o programa, e eu gostaria, vou dar um minuto a você, para você fazer contar aí a moral da história segundo a sua visão. E depois eu vou passar também aqui para o Otávio, para que ele dê a parte dele. Então, nesse vídeo aí, eu escolhi esse vídeo aí da passada, né, por causa justamente disso daí. A pessoa passa a fazer coisas que não fariam naturalmente, né? E você vê que ali, as pessoas ali não estão agindo normalmente. E é isso que está acontecendo. A coisa está mudando a tal ponto que está quase chegando a isso daí. Não está muito distante. Às vezes você faz uma simples opinião, você é mal interpretado. Hoje em dia você não pode nem agir naturalmente, porque você já é mal interpretado. Muitas vezes eu sou xingado na internet por muitas coisas, porque ou simplesmente minha opinião. Às vezes minha opinião não ofende ninguém, é só uma opinião diferente. Xingado, maltratado, isso acontece com muita gente. A esquerda está fazendo isso, eles acusam a gente de fazer aquilo que eles mesmos fazem. Muito bem, vamos lá. O Otávio. Bom, como foi apresentado no início do programa, eu sou advogado e sou coordenador do Movimento Brasil Livre. Então, eu estou no grupo que está encabeçando o impeachment da Dilma Rousseff. E eu trouxe aqui a Praguinha, 13 de março. Eu quero convidar todo mundo para estar na Praça Dom Pedro, aqui em Petrópolis, às 14 horas, é um domingo, uma manifestação pelo impeachment de Dilma. Ninguém aguenta mais essa corte de ladrões, a grande verdade é essa. E hoje a gente teve como incentivo o Lula sendo conduzido pela Polícia Federal para fazer lá a prestação de depoimentos e ser realmente investigado. Então eu conto com vocês todos lá e vamos lá, porque não dá para deixar isso em branco. Ok. Bom, então eu aqui vou me despedir, não tenho tempo para mais nada. Eu quero aqui agradecer a audiência dos nossos queridos telespectadores e convidá-los para um novo programa na semana que vem. Uma boa noite a todos e não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Boa noite.